Noite com Jesus Cristo. Eu estava conversando ali com uma anciã, muitos anos, ela é crente, mais de 30 anos eu conheço ela. Então nós estávamos falando que, porque os pais dela eram do mesmo companheirismo ao qual eu congrego. A mensagem desta era através da luz do mensageiro, que Deus, segundo a profecia de Malaquias capítulo 4, que se cumpriu, que antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria um homem com espírito e virtude de Elias e restauraria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Dos pais aos filhos veio João Batista, e dos filhos aos pais é este profeta a qual pela luz divina nós seguimos a doutrina dos santos apóstolos, aquela que os apóstolos pregaram. Então eu falei para ela, eu falei para ela, irmã, vocês leem as cartas de Paulo na igreja? Ah, lembra, irmão? Pois é, o apóstolo Paulo diz que se alguém vir Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 8, se alguém vem com mesmo que ele ou um anjo do céu anunciasse outro evangelho, seja um anátema. Um anátema quer dizer maldito. Então, por exemplo, agora, em Atos capítulo 19, o apóstolo São Paulo rebatizou 12 irmãos que ele tinha encontrado que eram batizados pelo batismo de João Batista. Ela disse, não, irmão, eu fico com o batismo com que Jesus foi batizado. Eu digo, como assim, irmã? Jesus não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Como, irmão? Não, porque veja bem, o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Veja, aqui em São Mateus, capítulo 3, veja, versículo 13 em diante, aqui Jesus é batizado. E depois, veja, em torno de mais ou menos uns 3 anos e meio, é que ele disse, mencionou isso aqui em São Mateus, no mesmo livro, 28, 19. Veja, e esta ordem dada em São Mateus 28, 19, cumpriu-se no dia de Pentecostes, porque ali em São Mateus 28, 19, ninguém foi batizado, nem sequer uma viva alma, veja bem, olha, Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, então ele deu essa ordem, veja, ó, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, veja, Jesus já tinha marcado com eles lá, perdão, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, olha, portanto ide, ensinai todas as nações, na verdade no plural, o mundo inteiro, batizando-as mais do que uma pessoa, veja, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eu sou pai, mas o meu nome não é pai, eu sou filho, mas o meu nome não é filho, então pai, isso nós aprendemos na terceira, quarta série do ano primário, é título, não é nome, não é verdade? Veja, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ninguém foi batizado aqui. Agora, se você vê aqui no capítulo 3 de São Mateus, um pouco antes de Jesus chegar para ser batizado, veja que o apóstolo São João fala, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Por quê? Porque João Batista não podia me dar perdão de pecados. Nem para mim, nem para ninguém. Porque quem morreu pela nação foi Jesus Cristo e não João Batista. Agora, João Batista batizava para o arrependimento. Você se arrependia, ele disse, agora após mim virá um que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo, falando no dia de Pentecostes, ali onde nasceu a igreja de Jesus Cristo. Se alguém disser para ti que Jesus foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deu um redondo mentiroso para ele. Porque, irmão, nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Porque você está atribuindo isso, veja, você está blasfemando do Espírito Santo. Veja. João Batista batizou Jesus em São Mateus, capítulo 3, versículo 13. Mas aqui no versículo 11 ele diz, olha, eu vos batizo com arrependimento. Porque ele não podia batizar ele não podia dar perdão de pecado. Quem pode dar perdão de pecado é aquele que morreu por meu pecado, isso é Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz, veja, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, quando você quando você é enganado a ser batizado e negar o nome de Jesus, você não pode dizer que crê em Jesus, porque você está negando o nome dele no perdão dos teus pecados. Então veja, se alguém disser para ti que Jesus foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é mentira, porque quando João Batista batizou Jesus para arrependimento, ele mesmo disse: mas Senhor, eu careço ser batizado por ti, vem tu a mim. João, que se cumpra as Escrituras. Então todas as Escrituras têm que ser cumpridas. E para você estar de acordo com essa Escritura, primeiro você tem que se arrepender. Veja, hoje quando você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, você é a mesma coisa que estivesse sendo batizado por João Batista. Você está se arrependendo do velho homem. Agora você precisa ser batizado para, veja, apagar os teus pecados e você nascer de novo. Agora você nasceu na família de Jesus Cristo, então agora veja bem, você tem o sobrenome de Deus. Por isso ele diz: já não sois mais bastardos, mas filhos de Deus. Veja, se você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me perdoe a sinceridade, você é um filho bastardo, você não conhece o nome do teu pai, que Pedro, ao qual Deus deu a chave do reino dos céus, revelou lá em Atos capítulo 2, versículo 37, 38, 39 e 40. Isso diz respeito a vós, a vossos filhos, veja, e a todos os que estão longe, e todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Quer dizer, enquanto Deus não arrebata a igreja, Ele está te chamando. Sai dela, povo meu, para que não incorra em suas pragas e maldições. Venha estudar a Bíblia Sagrada, mas de acordo com a Bíblia, não essa teologia barata de quinta categoria, que cada um quer ser um mais inteligente do que o outro, e te socar goela abaixo, um evangelho que os apóstolos nunca pregaram. Veja, se alguém dizer para ti que Jesus foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dê um redondo mentiroso. Ou ele é um mentiroso convicto, ou o pobrezinho também foi enganado, né? E não se deu o luxo de ler a Bíblia e está propagando uma mentira. E todo aquele que ama e comete a mentira tem por pai o diabo. Sai dela, povo meu, para que não incorra em suas pragas e maldições. Jesus te ama. Ele fez tudo o que pôde para nos tirar do inferno, da morte, da sepultura, não é verdade? E nos dar, veja, colocar nós de novo lá no plano de criação de Deus, lá no paraíso, onde Ele tem tudo preparado para a sua igreja. Deus os abençoe. Não igrejas, sua igreja. Jesus disse que, ele viria buscar uma igreja, um pequeno povo, porém zeloso e de boas obras. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.